Olá, essa é a primeira temporada do podcast Mulheres da Terra, de realização da SPM em parceria com a SECOM e com a CEPROME. E aqui a gente tem convidadas incríveis para falar um pouco sobre a independência da Bahia e como essas mulheres foram influenciadas por heroínas do passado. Nossa convidada de hoje é Ialorixá Jaciara Ribeiro. E a gente vai falar um pouco dela e também homenagear a mártir da independência da Bahia, que é a Joana Angélica. Tudo bom, Iá? Tudo bem. Sua bênção. Deixa eu abençoe Mojubá. Mojubaxé. Iá, você acha que as sacerdotisas e as pessoas ligadas a congregações religiosas, elas têm um papel importante dentro das mudanças políticas da sociedade? Sim, até porque o que essas mulheres, enquanto religiosas, né, na comunidade, têm pautado de acolhimento, né, de ser exemplo mesmo de lutas, né? Eu acho que o candomblé, a forma que ele foi arrancado de África, né, tendo que silenciar os nossos nomes, enterrar os nossos orixás, e mesmo no século XXI a gente precisa realmente lutar, né, por território, lutar para dizer que estamos aqui, que precisamos ser livres para cultuar o nosso sagrado. E com relação a se tornar um mártir, né? Aquela pessoa que se sacrifica pela luta. Como é que você vê essa relação entre as mulheres pretas, independente de serem sacerdotisas ou não, mas como a própria luta sacrifica essas ativistas e, no final das contas, a gente tem aí uma baixa dentro da nossa comunidade? Sim, para mim, pelo exemplo que eu tenho, né, em relação à minha comunidade, eu trago a história da minha mãe, né, Mãe Gilda, que morre por conta da intolerância religiosa e o racismo religioso, e eu sinto que isso afeta muito, né, os nossos corpos e principalmente o psicológico, né, porque a gente tem que dar conta do lado religioso, né, do autocuidado da Ialorixá, da líder da casa e também dos filhos. Aí se confunde muito, porque antigamente as pessoas diziam candomblé não se mistura com política, mas a gente faz política 24 horas. Demarcar território, né? Conquistar espaço, né? Onde silenciam os nossos atabaques na atualidade, é a gente dizer que só o sagrado pode dar conta mesmo. Eu acho que o autocuidado maior é essa fé, né, que faz a gente permanecer vivos e acreditar, mas não é muito fácil, né? Eu tiro pela minha luta na atualidade, né, ser uma mulher que assumiu a casa de Mãe Gilda, minha mãe biológica, por conta do racismo, e mesmo depois de 23 anos, ela morta, a gente edificou um busto dela na Lagoa da Abaeté, e esse espaço está sendo violado nesse exato momento, e o busto de Mãe Gilda foi violado 2 vezes, né? Então, eu acho assim que ter um terreiro de candomblé é você fazer política todos os dias e buscar novos caminhos, que é demarcar território dizendo o que é que a gente cultua, o que é que a gente faz, e desmistificar isso que a gente cultua o diabo, que a gente faz magias. Então, eu acho que é muito forte para mim, enquanto uma mulher de Oxum, estar num espaço desse e não falar que, às vezes, a gente tem que recuar um pouco, né? Estratégias políticas também. Como é que a senhora acredita que as instituições religiosas podem ajudar no combate à violência contra as mulheres? Eu acho que os próprios terreiros já fazem isso, né? Sempre. Porque as filhas de santo, quando vão se iniciar na casa, a gente cuida do espiritual, né? Do ori, dos caminhos, mas sempre ela traz uma dificuldade das violências que elas sofrem lá fora. Seja dentro de casa, seja no trabalho, né? Todos os tipos de violência. Então, eu acho assim que o candomblé é uma religião realmente que faz isso, né? A gente senta em uma cadeira, enquanto Ialorixá, e traz essas mulheres, né, que chegam na nossa casa vulneráveis, né, os corpos, as mentes, mas também que a gente tem uma grande hierarquia. Elas chegam como a Bian, se iniciam, e o candomblé é uma religião que a gente não faz proselitismo, né? A gente não bate na porta de ninguém para trazer, venha ser do candomblé. Ou a pessoa sonha, ou é o caminho mesmo de chegar até as casas. Então, eu acho que essa instituição, né, de matriz africana, o candomblé, é que pauta isso. E ainda vou mais longe, que a gente não cuida só da parte psicológica dessas mulheres, a gente também cuida da família. Porque quando essa mulher está sendo cuidada no terreiro, a família tem que estar bem. Então, termina a gente cuidando não só de cada mulher, mas da família num todo.
Falando de independência da Bahia, no dia 2 de julho, muitos terreiros daqui de Salvador e da Bahia comemoram também, da forma litúrgica, a independência da Bahia através do culto ao caboclo, né? Sim. Queria que a senhora explicasse um pouco mais se existe correlação e como funciona essa homenagem. Eu acho assim que o candomblé sempre faz estratégia política, né? Quando a gente foi arrancado de África, a gente enterrava o orixá e aí dizia que estava cultuando um santo da Igreja Católica para poder a gente ter liberdade de culto. Eu acho que nesse dia os caboclos, por ser dono da terra, né? E ter sido violentado e perderam muito espaço até na atualidade de hoje, eu acho que é encantador mesmo, é encanto cultuar caboclo, né? Fazendo uma correlação com a independência da Bahia, a independência do universo. Eu acho que nada mais justo do que cultuar o sagrado nesse dia também. E falar que esses caboclos, na verdade, eles contribuíram para a independência do Brasil, né? Porque a independência do Brasil começa na Bahia. E, inclusive, na liturgia, existem momentos que eles mesmos citam essa participação dentro essa identidade como brasileiro. A senhora consegue identificar? Identifico nos cantos, né? Quando o caboclo vem, ele pisa na terra, ele fuma charuto, ele bate e diz, essa terra é minha, né? Então, acho que eles demarcam o território até hoje com encantamento, com as suas formas de cantar, os seus corpos com suas lanças na mão, né? Tem boiadeiro, tem tupinambá, né? Tem sete serras. Então, eu acho que cada caboclo, ele sabe o que vem fazer. E a gente aprende ainda até hoje, né? A história, às vezes, são mal contadas e eles contam através do canto que eles são donos e que eles que realmente libertou, né, esse país e o Brasil. E a senhora se lembra agora uma cantiga que fala sobre esse assunto, que traz esse tema? Sim, na verdade eu poderia cantar um assim que o caboclo sempre dizia assim, ô Juremera, ô Jurema, minhas terras caiu na minha mão, ô Jurema, dentro desse gongá. Minhas folhas caiu sereno, ô Jurema, dentro desse gongá. Vou pedir a Juremera para vir me ajudar, ô Jurema. Então, é dizer que a terra joga a semente, que é a importante, que é a Jurema, né? Que essa semente se torna também uma bebida que traz esse transe da alegria, do amor e do fortalecimento, né? Eu poderia cantar outras, mas você me pegou de surpresa. Mas eu acho que... cantou maravilhosa. A senhora estava cantando, eu me lembrei de uma que ele fala que eu sou brasileiro. Brasileiro, a senhora sabe essa? Sim, eu sou brasileiro, brasileiro, o que é que eu sou? Eu sou brasileiro, brasileiro imperador. Eu acho que é assim. Sim, e aí a gente vê como que a religião de matriz africana, ela consegue se estabelecer num espaço que é um espaço brasileiro, em comunhão com o que já tinha ali, e não com uma relação colonialística ou uma relação destruidora. Então, a gente tem, nesse momento do 2 de julho, dentro das casas de axé, uma integração, digamos assim, das crenças e dos aprendizados dos povos originários e dos povos africanos, né? Queria que a senhora falasse um pouco sobre esse poder. Eu acho que é o poder de estratégia mesmo, né? O sagrado, ele consegue se reinventar de outra forma. Mesmo a gente sofrendo, né? Tendo tantas dores, a gente consegue trazer o lúdico, né? Consegue fazer a festa do caboclo até numa data que termina nos excluindo, né? Que tem um grito dos excluídos, né? Então, se mistura a dor, a alegria. Então, eu acho que, para mim, é magia. Magia de encantamento, é magia de poder. Eu acho que são muitas frases, como eu estava falando para você, né? Ninguém solta a mão de ninguém, a gente tem que avançar junto, mas, na prática, a gente sabe que só o sagrado, que só a ancestralidade pode nos dar caminho para a gente seguir nessa luta política, nessa luta ancestral, porque demarcar território, como que o território hoje, a Lagoa do Abaeté, tem vivido, né? Uma força tem tomado conta de lá do racismo, da luta, de silenciar mulheres, de silenciar a comunidade. Eu não entendo como num momento pandêmico, né? A gente consegue ver grandes obras nesses locais, né? A obra GG do governo, eu acho interessante, mas eu acho que a gente precisa primeiro dialogar muito com a comunidade. O que é esse território? A pessoa chega, devasta tudo, então eu estou muito preocupada atualmente com o nosso poder de ancestralidade nessas casas e as nossas interlocuções políticas, né?
com esses espaços novos que pode também ajudar a gente conviver pacificamente com esse diálogo interreligioso, até porque já dizia Dalai Lama, não existe uma religião melhor do que a outra, a melhor religião é aquela que faz o ser melhor, e é comprovado cientificamente que a gente joga uma bola na parede e ela volta com mais força. Então, o candomblé é essa religião que abre, que acolhe, que a gente consegue conviver com a diferença e ser feliz mesmo com tantas dores, né? Com tantos corpos mortos. A gente vê aí na mídia como o povo de candomblé tem sofrido, né? Terreiros invadidos, terreiros tocados fogo. Eu acho que as pessoas ainda acham que isso é cultural, que é briga de vizinho. Quando a gente vai denunciar, tanto no Ministério Público quanto na delegacia, as pessoas não veem isso como racismo. Acham que estão vizinhos brigando e não é. A senhora citou o grito dos excluídos, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Eu acho que é um momento que a gente sai, né? O povo sai desses gritos. O grito do excluído é quem não faz parte, né, desse contexto, que a gente termina sendo sempre um enfeite de algumas atividades dentro do universo. Eu acho que esse grito dos excluídos é a gente ir para a rua, né, mulheres, homens, negros, e demarcar território e dizer, eu estou aqui, a gente faz parte também dessa independência. A gente também construiu esse país. A gente está aqui e tem espaço para todo mundo. Então, eu acho que, às vezes, acontece várias festas e a gente não entra para celebrar o que está se bebendo, o que está se comendo. Então, é dessa forma que eu acho que o grito dos excluídos vem demarcando o território. Eu tenho participado algumas vezes, agora eu me afastei um pouco, mas eu acho que é importante, né, o povo botar a cara, porque quando você não é visto, quando você não diz, ele acha que não está acontecendo e que você não está sentindo essa dor. Então, são muitas novas palavras, né? Vitimismo, colorismo, tantas coisas, mas ainda não dá tempo eu tomar pertence de tudo isso, mas eu acho que é estar aqui agora com você, tendo espaço de falar desse território, com verdade, sem ensaio, né? Com alegria de poder dizer que a gente é seres humanos, que a gente precisa o direito de ir e vir, e ainda mexe mais comigo, que roubam o nosso território, e até para a gente cultuar o nosso sagrado, a gente tem que ir para o ministério, né, pedir permissão, temos que ir a Brasília dizer a gente quer cultuar o sagrado, até o alimento foi negado, a gente não podia comer dentro do terreiro, né, comer galinha, comer animais, e aí a gente fala assim, como pode se no Natal a igreja, né, todo mundo come porco, come peru, né, mata vários animais, e aí a gente não sabe que palavra certa dizer, mas eu acho que para mim foi um dos momentos mais difíceis ter que ir a Brasília, né, no tribunal de justiça, no ministério, no âmbito federal, ser julgada para comer. Então, eles pegam nos pontos até para não nos dar direito até de se alimentar, né? Se você sair comigo agora e entrar num shopping vestida assim, se a vendedora de uma loja for evangélica, ela não quer me atender. Ela diz queima, está amarrada. Então, assim, a gente é silenciada a todo instante. Eu trabalhei em vários espaços, em recepções, em repartições que o motorista, às vezes, não queria me levar no carro, porque eu estava vestida assim, né? Então, assim, isso adoece. Mas a gente precisa entender que silenciar mata, mas a gente não vai calar. E esse grito dos excluídos é todo dia para mim, não é só no dia 2 de julho. Eu acho que é todo dia quando eu acordo, que eu vou na feira, né, que eu vou fazer uma oferenda no Abaeté, e os evangélicos, quando me ver pegar uma folha, uma tinha, uma inçaba, eles tocam fogo na árvore, né? Então a gente já está falando de racismo religioso, nós estamos falando de racismo ambiental, né? Então é muita coisa que às vezes a gente não dá conta. Só fazendo ebó, só cantando, só fazendo oferenda para seguir. Vamos falar um pouco de referência, né? Quais são as suas referências de heroínas baianas, de mulheres que implementaram lutas importantes? Para mim, que sou mulher de candomblé, não só querendo silenciar outras mulheres que partiram para a luta, né? Eu poderia citar Maria Filipa também, que me inspira muito, mas quem me inspira mesmo é minha mãe, né? Mangilda, que era uma mulher de Ogum, e eu nasci desse útero, eu sou uma mulher de Oxum, então mistura essa energia, né? A água que Oxum colocou para Ogum forjar essas armas da atualidade. E eu acho que mulheres como Mãe Estela, do Opoafonjá,
né, que uma mulher que escreveu e deixa um legado. Falaria também Mãe Menininha do Gantuá, uma mulher de Oxum, que antes de mim, antes de eu estar aqui, são essas mulheres que me deram suporte, né? E uma da atualidade que me inspira muito também é Makota Valdinas e Meuanga, né? Que hoje eu tenho um novo espaço dentro do Quilombo e recentemente acabei de inaugurar um alojamento feminino com o nome Makota Valdina. Então a gente não precisa homenagear as nossas só quando vão para Orum, quando morrem, mas essas mulheres que esteve comigo lado a lado, né? Que defendeu nossos territórios, né? Makota Valdina, ela teve voz em vários espaços, né? Em secretarias do governo do estado da Bahia, pautando, né, o Pacto pela Vida, que ela vai lá e muda tudo isso, né? Então, para mim, são eguns femininos, são um baculo que me dá asa para eu voar quando eu estou na Lagoa do Abaeté e sou ameaçada de morte, e eu sinto que elas me dão asa para eu me esconder um pouco do medo que ainda existe entre nós, né? A gente entende que, mesmo depois de 500 anos, a gente fala de racismo religioso, a gente fala de liberdade de culto, mas que não é isso, não está acontecendo. A gente precisou pedir, né, há muito tempo atrás, autorização para tocar, né, em própria delegacia. E, atualmente, às vezes, a própria polícia invade o terreiro e leva nossos atabaques. Então, a gente não pode... Eu, pela minha trajetória de 23 anos da morte da minha mãe, eu não vim de formação de movimento negro, mas foi a dor ver minha mãe ter o corpo dela violado, além da Igreja Universal do Reino de Deus macular a imagem dela, a Assembleia de Deus também, um homem e uma mulher, invade o terreiro e bate com a Bíblia na cabeça de Mangilda, né? Então, são 23 anos que eu silenciei o meu choro, porque não é fácil falar da sua mãe, da mulher que te gerou. Eu não estou falando de Zumbi dos Palmares, eu não estou falando de Maria Filipa, eu não estou falando de Marielle, eu não estou falando de Luísa Barra, eu estou falando da minha mãe, mas que a gente tem, né, um best-seller de nome de mulheres que deram a sua vida para eu poder estar aqui hoje, podendo falar, né, dentro de uma parceria de Secretaria de Política para as Mulheres, né, da CEPROME, que pauta esse racismo religioso e esse ódio que tem tomado conta das nossas comunidades. Então, para mim, a mídia é muito importante, a gente chegar, porque às vezes nossos terreiros são visitados por antropólogos, estudiosos, pessoas, escritores, mas quem sabe da nossa dor é a gente. É a gente que tem que falar do que a gente está vivendo. Por exemplo, a Lagoa do Abaeté é um cartão postal cantado, né, por tantos artistas, e a Lagoa foi violada recentemente, né? Um grupo neopentecostal, fundamentalista, invade a Lagoa do Abaeté, querem mudar o nome de Dunas do Abaeté para Monte Santo Deus Proverá, e a gente consegue, né, derrubar essa PL de um vereador, mas está lá construída. Eu não entendo como é que tantas secretarias ainda não conseguem realmente dizer o que é crime ambiental, o que é racismo religioso. Então, para mim, é demarcar território com a Bebé de Oxum mesmo, né? Porque diz, Oxum se olha no espelho, mas o reflexo do Abebé também faz com que os olhos de muita gente se fechem, né? E corta. Então, é dessa forma que eu estou trazendo, né, a minha história, reverenciando outras mulheres, né, que me antecederam, como Olga de Alaqueto também, mulheres que conseguiram sentar com governadores, né, em outro tempo que a gente não tinha voz. Agora é mais fácil porque a gente tem algumas mulheres pretas de candomblé que estão no poder, que estão sentadas em cadeira, que são secretárias, que são deputadas, que são vereadoras, né? Então, seus corpos também, eles são violentados nesses espaços, mas que a gente se vê nesse local. Então, é dessa forma que eu acho que a magia do encantamento chega até a mim. Maravilha, é realmente hipnotizante escutar a senhora trazendo. Quando a senhora fala de cada uma dessas Ialorixás, é como se a presença dela fosse avivada aqui nessa nossa conversa. Eu queria que a senhora falasse para a senhora o que significa ser uma heroína. Olha, para mim uma heroína não é muito fácil não, viu? Porque dói, porque às vezes as pessoas têm uma conotação, ela tá ali como heroína porque quer a mídia ao seu favor. Eu tenho alguma dificuldade de ter esse nome como heroína, mas às vezes eu até pensava assim, eu quero ser a exterminadora do futuro, né? Quando eu vejo assim, os evangélicos invadindo o terreiro, eu digo, eu
quero ter uma reunião de madrugada com algumas mulheres e sair à luta, mas eu também aprendi que a gente só dá o que tem. Você imagine se eu começar a dar o que eu recebo, né? Terreno invadido, bate a Bíblia na cabeça da Ialorixá, demarca território, acaba com os espaços sagrados nossos, eu não vou saber a minha identidade. Então, a gente tem que dar o que eu sou. Então, ser exterminadora ou heroína, para mim, é a gente conseguir, com doçura, com leveza, dizer, olha, eu estou aqui, mas eu não vou dar o outro lado da face. Vocês invadiram o Abaeté, invadiram o terreiro, mas nós estamos nos articulando. Nós estamos tendo reuniões com mulheres de candomblé, nós estamos entendendo o nosso poder e o nosso direito. Está na Constituição. Mas aí a gente fala num Estado laico, né? A gente fala de Estatuto da Igualdade Racial, a gente fala do dia 21 de janeiro, que é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A gente vê várias secretarias sendo inauguradas, né? Até mesmo depois de todos os crimes que a gente sofre. Mas a gente ainda não inaugurou a Secretaria do Amor. Eu até queria propor, né, para eu ser essa secretária de governo dessa Secretaria do Amor, né? Porque tem tudo, tem Secretaria de Reparação do Meio Ambiente, Saúde, da Educação, mas não está funcionando ainda com essa correlação da transversalidade, né? A educação, tá, aprendeu, e a saúde, e a mulher. Então, é muita secretaria, é muito espaço que eu não dou conta de aprender, né, o que é cada espaço desse. Muito obrigada, mãe, Adupé. Axé. Foi uma aula maravilhosa para mim. Com certeza, para as pessoas que estão escutando, acho que a gente tem que ouvir muitas vezes e ficou no nosso coração. Eu agradeço. Esse episódio fica por aqui e com gostinho de quero mais, né, gente? Achei, eu queria que para protocolo dizer assim, que você tá linda, né? Você representa, né, outras mulheres. Eu queria dar de presente para você e para esse podcast um canto de Oxum, né? Porque eu acho que uma mulher de candomblé não vê num espaço desse e pode dizer, eu tô aqui, né? Sim. Então eu queria pedir a Oxum, que é a dona do meu ori, que ela possa, ora aí, Oxum, regar os nossos oris, né? E trazer essa energia positiva do poder da água, do poder da vida. Ora aí, Oxum. Ilemobolá, ilemoboye, ilemoborixá, injexa coelheu e jore, ilemoborixá, orieye, mio, orieye, imoleu, e a medide, o que Oxum se levante das cachoeiras encantadas e possa regar os nossos oris e deixar a gente invisível para esse racismo, para essa violência, que a gente possa permanecer vivos e cultuar o nosso sagrado. Axé. Oreieieu! Ieieu! Axé.